Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Irmãos, eu queria dividir com vocês uma reflexão que está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, do 2 ao 5, onde o Senhor diz que, com a medida que nós medimos o outro, nós vamos ser medidos. Onde diz que como nós podemos querer tirar um cisco do olho do nosso irmão se nós não vemos uma trave no nosso olho. Então a palavra vai dizer que nós estamos sendo hipócritas. E isso me trouxe uma reflexão que muitas vezes nós usamos o evangelho não para curar, não para libertar. Nós estamos usando o evangelho para apontar, para criticar. Então, sempre que nós usamos uma coisa da forma indevida, aquilo não vai surgir o efeito esperado, o efeito certo. Então, muitas vezes nós paramos para pensar e falamos, poxa, o evangelho não tem curado a minha família, o evangelho não tem curado a minha esposa, a minha mãe. Então, nós temos que parar e pensar, será que nós estamos usando o evangelho da forma correta? Porque o evangelho, primeiro, ele tem que servir para mim. Quando a palavra servir para mim, ela vai soar com autoridade para que eu possa dividir com outras pessoas, porque a palavra de Deus é um alimento. É um alimento para a alma, é um alimento que traz libertação, que traz força para o espírito, para lutar contra a carne. É como nós precisamos da nossa comida para alimentar o nosso corpo, assim é a palavra. Então, quando nós vamos até o fogão e servimos a nossa comida, servimos um filé mignon, uma batata frita, e servimos para as pessoas simplesmente o jiló, a beterraba, isso não vai soar com verdade. Isso as pessoas não vão olhar com os bons olhos, porque é nítido que ela vai ver aquilo de bom ela pega para ela, aquilo de ruim, que também alimenta, mas o paladar não é agradável, ela dá para mim. Então jamais nós vamos trazer alguém para perto de Cristo dessa forma, muito pelo contrário, nós vamos afastar as pessoas, porque a partir do momento que nós dividimos o alimento, aquilo que serve para nós, nós dividimos com as pessoas, eles vão ver uma justiça, eles vão ver uma verdade. Porque o mesmo alimento que eu colocar no meu prato, eu colocar para o meu irmão, aquilo vai agradar a ele. Até que muitas vezes no prato dele vai ter o jiló, vai ter a cebola, mas ele vai ver que eu estou comendo o jiló e a cebola. Então assim é a palavra de Deus. Nós não podemos ler a palavra de Deus e simplesmente falar, não, isso aqui eu vou postar, eu vou enviar para minha mãe, para o meu irmão, para o meu vizinho, que ele está precisando ouvir isso. E quando ele vai olhar o nosso testemunho de vida, nós não vivemos aquilo que nós estamos querendo passar para ele. Por isso que a palavra diz que ao nosso redor tem uma nuvem de testemunha, porque as pessoas estão nos observando. Muitas vezes, evangelizar, nós não vamos precisar nem abrir a boca. Como nós estamos vivendo na palavra. Qual é a nossa postura diante da palavra de Deus. Muitas vezes nós chegamos para o vizinho e pregamos que nós temos que ser bom. Aí uma hora ou outra ele vai ver alguém passar na nossa porta, pedir um prato de comida, um copo de água, nós não darmos aquele copo de água. Então, como pregar aquilo que eu não vivo? Então, é por isso que muitas vezes o evangelho não está tendo poder. Porque nós estamos querendo simplesmente descarregar. Por isso que muitas pessoas lá fora falam assim, eu não gosto de cristão porque eles só sabem julgar. E nós muitas vezes pensamos, não, mas está na palavra, eu tenho que falar aquilo com a pessoa. Mas se ele não vê que nós vivemos, então nós também não podemos dar para ele. Porque não sou verdadeiro. Então, assim, nós temos que primeiro viver para depois poder dividir. Porque quando as pessoas veem a nossa mudança de vida, vê que coisas que a gente achávamos normal antes e hoje não achamos, ele vai começar a ver que nossa vida tem melhorado. Não no sentido de financeiro, não. Eu estou dizendo de dentro para fora. Nós estamos nos tornando pessoas melhores. Porque quando Cristo disse, ide pregar o evangelho a toda criatura da terra, era exatamente isso que ele queria dizer. Porque nós temos que pregar o evangelho para toda criatura, porque todos somos filhos, mas simplesmente os verdadeiros filhos são aqueles que reconhecem o Senhor como único, suficiente Salvador da sua vida. Porque quando nós reconhecemos, nós nos entregamos a Ele. Nós somos limpos dos nossos pecados. Não que nós não vamos ter mais pecados, porque
é isso que nós temos que passar para as pessoas. Mas a diferença é como nós lidamos com o pecado. Quando nós pecamos, nós reconhecemos, nós voltamos para Cristo, nós pedimos perdão, nós não deixamos aquilo ser como uma coisa normal. Então, quando as pessoas veem que nós, mesmo errando, nós reconhecemos, nós pedimos perdão, nós pedimos desculpa, nós simplesmente não achamos que nós somos superiores porque nós andamos com a Bíblia debaixo do braço, não vai ter efeito algum, porque isso aqui, o Evangelho jamais deixou de ter poder. Mas o problema é a forma como nós usamos. Muitas vezes nós não usamos esse poder para trazer as pessoas, nós estamos usando esse poder para afastar as pessoas. Então não foi isso que Cristo nos disse. Cristo nos disse primeiro nós recebermos as pessoas, nós abraçarmos as pessoas, nós amarmos elas da forma que elas estão. E com o tempo, ele ia podando essas coisas que não agrada, que não é bem vista diante do Senhor. Mas de forma alguma nós temos que negar a essas pessoas o direito de alimentar o mesmo alimento que nós alimentamos. Nós não podemos simplesmente ficar com o Senhor é meu pastor, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e queremos passar para o irmão só: se conserte, arrependei-vos, porque isso tem que servir para nós primeiro, para depois a gente passar para o nosso irmão. Então, o Evangelho todo, toda a palavra de Deus é amor, mas é um amor com justiça. Mas primeiro nós temos que acolher essas pessoas, porque se nós simplesmente já chegarmos apontando essas pessoas, é lógico que elas vão correr do Evangelho. Então, muitas vezes, eles não estão sendo afetados por culpa de nós mesmos. Por isso que muitas vezes nós convidamos os vizinhos, nossa mãe, nossos irmãos para a igreja, eles não vão porque eles falam assim: eu não quero esse Cristo que você me apresenta. Então nós temos que ter diligência, nós temos que ter cuidado com a palavra do Senhor. Tudo que nós formos dividir, primeiro tem que servir para nós, primeiro tem que afetar a nossa vida, porque na hora que afetar a nossa vida, nós vamos ter autoridade. Autoridade que Cristo nos instituiu para pregar e falar do Evangelho, falar do seu amor. Porque o Espírito Santo vai testificar. Não é pela minha força, não é pela minha vontade, mas é pelo meu testemunho. Porque todos aí na rua estão carentes da palavra do Senhor, eles estão precisando da palavra do Senhor. Mas eles estão precisando da palavra do Senhor, aquilo que é verdadeiro. Não simplesmente aquilo que nós julgamos que eles precisam se consertar, que eles precisam melhorar e já chegar a descarregar, como abre uma comporta de uma barragem, desce aquele monte de água que está ali. Não, tem que ser com calma, tem que ser com cuidado, nós temos que saber chegar, porque Cristo nos deu estratégias, nós temos que ter estratégia. Então, essa é a forma real de nós vivermos o Evangelho do Senhor. É primeiro sentir, para depois dividir, porque a palavra do Senhor é como uma espada. Primeiro ela entra machucando, mas depois quando ela sai cicatrizando. E quando as pessoas verem que foi assim conosco, elas vão permitir que essa palavra os cure também. Que mesmo que vá machucar, mas eles sabem que quando sair, vai vir cicatrizando, vai vir curando. Então, é essa reflexão que eu deixo para você e para mim hoje. Que nós possamos primeiro sentir, que nós possamos refletir, para depois nós dividirmos com o irmão, porque nós temos que dividir com o irmão aquele mesmo alimento que serve para nós, não simplesmente aquilo que nós não gostamos, esse dá para os outros e ficar com aquilo que é bom para nós. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos, fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.